Fala galera, beleza? Bora começar então o capítulo 11 que a gente vai falar um pouquinho sobre vacinação e saúde, tá bom? Bom, nesse primeiro momento aqui, ele fala um textinho sobre um breve histórico sobre a vacinação e a importância dela, tá bom? Então ele fala um pouquinho da doença que se chama sarampo, tá? Que no Brasil ela foi considerada erradicada, tá? Isso mesmo, galera, foi considerada. Aqui está dizendo essa é uma doença que era considerada, desculpa, considerada erradicada. Só que aí que tem um problema, tá? As pessoas deixaram de fazer a sua vacinação. Então, em 2018, né, houve um surto de sarampo na região norte, que causou, assim, uma preocupação no sistema de saúde brasileiro, tá? Óbvio, galera, se eu não tenho pessoas imunizadas, obviamente, eu vou ter a presença de uma doença específica, tá bom? Lembra bem dessas palavrinhas que eu vou ficar falando. Imunizada. É, Essas palavras são bem interessantes para a gente aumentar o nosso vocabulário e até mesmo o nosso vocabulário científico, né? Tá bom? Então, vamos lá. Uma doença, né, no caso erradicada, é uma doença que ela não tem mais no país, ou seja, ela não tem mais presença na nossa área de convívio, na onde a gente mora. Então, é sinal que todas aquelas pessoas foram vacinadas para aquela doença e tiveram ali os seus anticorpos, olha só, outra palavra, tá? E tiveram seus anticorpos para aquela doença. Então, quando ela tiver o contato com aquela doença, ela não vai pegar mais, né? Interessante, né? Esse é o intuito da vacinação. E a gente está vendo agora, né, com o Covid-19, a gente está em busca de uma vacina para que a gente crie anticorpos para que evite, né, para que erradique, na verdade, o Covid-19. Beleza? Então, no caso aqui embaixo, ó, para evitar uma pandemia, o Ministério da Saúde lançou ampla campanha de vacinação contra sarampo e paralisia infantil. Mas é importante que a população também esteja atenta. Você, por exemplo, conhece o calendário de vacinação do nosso país? Suas vacinas estão em dia? Né? No ano passado foi bem interessante porque eu pedi para os alunos eles trazerem, né, a Xerox da carteirinha de vacinação. E a gente fez uma dinâmica. A gente acabou descobrindo que alguns alunos não tinham tomado algumas vacinas, outros não sabiam o calendário, tá? Outros, porventura, tinham esquecido, beleza? Então é de grande importância que a gente guarde pelo resto da nossa vida aí a nossa carteirinha de vacinação, tá bom? Porque é nela que vai conter todas as vacinas que a gente vai tomar ao longo da vida. E principalmente aquelas vacinas que a gente vai tomar lá no início, beleza? Quem não tomou, pode ir no postinho, leva a carteirinha de vacinação e pode tomar a vacina sem problema algum, tá? Então nessa daqui, só mostra para você como que é, né, a carteirinha de vacinação. Vocês reparem que, olha só, aqui a gente toma aqui, ó, poliomielite, DTP, hemófilos, hepatite B, hepatite A, BCG, que é aquela mais dolorida que deixa a gente com marca, tá? Isso mesmo. O rotavírus, a varicela, tríplice viral, a pneumocócica, meningocócica, e influenza e outras vacinas que a gente toma ao longo da vida, como febre amarela e assim vai, tá bom? Então aqui ele colocou um exemplo de uma vacinação de um estudante, né, de uma pessoa, e fez aqui algumas vacinações. Mas só que ele só não tomou de rotavírus, tá vendo? Não tomou de rotavírus, não precisa mais tomar de hepatite, né? Mas é sempre bom a gente estar ali à procura para reforçar, tá? Então a pergunta vai: quantas vacinas diferentes foram tomadas? 12, galera. Quem são as 12? Olha só, vamos ver se isso aqui tem. Ah, tá. É, Há outras vacinas que foram tomadas mais de uma vez? Sim, galera. Aqui, ó, a poliomielite. Cadê, ó? Opa, aqui, ó, a poliomielite. A gente tomou mais de uma vez. Olha, tomou uma, duas, três, né? Na verdade, são 3 doses. E a gente tomou aqui, ó, reforço, um e dois.
beleza? Ou seja, a gente toma o reforço para quê? Vai que aquela doença, vai que aquele micro-organismo causador daquela doença, ele se atualize. Então a gente tem que atualizar o nosso banco de dados para nos proteger de doenças, correto? Então, tem a DTP, tem a hemófilos, a hepatite B, a tríplice viral, a varicela, quer dizer, a pneumocócita, a meningocócita e a influenza. A influenza a gente toma praticamente todo ano. Praticamente não, todo ano a gente toma a influenza, tá bom? Lembra que tem aqueles multirão de vacinação sobre a gripe? Então, tá aqui, ó, a influenza a gente toma praticamente todo ano, beleza? Então, ó, meningocócita tem mais de uma, pneumocócitas também, ó, cadê? DTP, a hemófilos, a hepatite B, beleza? Então, todos eles eu tive que repetir a dose. Para quê? Para a gente atualizar o nosso banco de dados da saúde, tá? Nosso banco de dados da saúde interna, tá bom? A gente tem que estar atualizado para aquele tipo de doença, se aquela doença se atualizar, tá bom? Observe agora o calendário de vacinação infantil do Ministério da Saúde. Esse aqui do Brasil, tá bom? Então, ó, ao nascer, a criança ela deve tomar, né, a BCG, que ela previne as formas graves de tuberculose, tá bom? E também nos protege da hepatite. Então, ao nascer, a gente tem que tomar o BCG e a hepatite, tá beleza? Beleza? 2 meses depois, né, com 2 meses, a criança ela vai ter que tomar a primeira pentavalente, né? A pentavalente, galera, atualmente é a vacina que inclui a DTP, hemófilos, hepatite B, né? Até os 6 anos. Depois dos 6 anos você não precisa mais tomar, né? Então vamos lá. Essa DTP ela previne a gente de difteria, né, tétano, coqueluche, hepatite B, infecções causadas por hemófilo influenza B, né, que é um tipo de doença respiratória, tá bom? Causada pelo vírus influenza, tá bom? Depois a gente toma o primeiro VIP ou VOP, né, que é a que previne a gente de poliomielite. Depois a gente toma a primeira dose de pneumocócida, decavalente, né? Ou seja, 10 valentes, são 10 doenças que a gente nos protege, tá? 10 tipos, 10 doenças que nos protegem, não. 10 tipos de ramificação daquela doença. Olha só, beleza? Previne a pneumonia, otite, meningite e outras doenças causadas pelo pneumococo, que causa aí a pneumonia, tá bom? É, a primeira de rotavírus humanos, que previne a diarreia por rotavírus, com 3 meses, né? Com 3 meses de idade. A gente tem ali a primeira dose de meningocócita C, que previne as doenças invasivas causadas pela Neisseria meningítides, ou seja, a meningite, né, no caso, né, do sorogrupo C. Lembrando, galera, existem vários outros sorogrupos, tá bom? Vamos supor que são ramificações daquela doença, tá? Temos aí, com 4 meses, aí vem a segunda dose da pentavalente, segunda dose do VIP, do VOP, segunda dose da pneumocócita e segunda dose do rotavírus humanos. Você viu que lá a pessoa que estava lá com aquele quadrozinho da vacinação não tomou a do rotavírus, tá? 5 meses, né, de idade, toma a segunda dose, né, da meningocócita C, com 6 meses, pentavalente DTP, terceira dose do VIP e do VOP, com 9 meses a febre amarela, com 12 meses reforço, tá, da pneumocócita decavalente, a reforço da meningocócita, depois tem a tríplice viral, tá, que previne contra sarampo, cachumba e rubéola, beleza? No 15º mês, né, de idade, a gente tem o primeiro reforço da pentavalente, depois o primeiro reforço do VIP e do VOP, tá? Hepatite A e a tetraviral.
também vai atualizar o seu banco de dados internos para prevenir contra sarampo, rubéola, cachumba e varicela e catapora. Mas, Pedro, olha só, no 12º mês, eu tomei a tríplice viral contra a cachumba. Mas aqui, quando tem 15º mês, eu tenho que tomar a tetravalente, que é praticamente a mesma coisa. Não é, galera, porque aqui no 12º mês, né, eu estou tomando para um tipo de ramificação para essas doenças, tá? Um tipo de micro-organismo para aquela doença. Mas só que esses micro-organismos que causam essas doenças, eles podem se atualizar, como a gente vai ver daqui a pouco. E a gente vai ter que fazer um reforço na tetraviral, aonde a gente vai pegar aí os outros organismos aí atualizados, tá? Com 4 anos de idade, a gente tem o segundo reforço e o segundo reforço aí da varicela, porém acentuada, ou seja, são aqueles indivíduos, né, que já estão bem mais fortes, né? E a varicela, né, para quem não conhece, é a catapora, tá bom? Algumas vacinas, algumas vacinas não foi tomada. Qual? Quando deveria ter sido tomada, tá? Então, voltando à nossa página aqui, qual que ela não foi tomada? A do rotavírus, beleza? Ela não foi tomada, beleza? Sim, o rotavírus. E quando deveria ter sido tomada? Então, o rotavírus, galera, que a gente vê aqui, a primeira dose do rotavírus seria com 2 meses de idade, tá? E a outra, né, com 4 meses, que está bem aqui embaixo, beleza? Então, pode colocar aí, com 2 meses ou com 4 meses. Alguma vacina foi tomada fora do prazo estabelecido pelo Ministério da Saúde, né? Qual? Sim, galera, foi sim. Repara que, olha só, quando eu olho aqui, ó, a febre amarela, tá vendo? Em outras doenças, ela foi tomada 19 de 2 de 2017. Mas se você olhar bem aqui, essa criança ela nasceu em 1998, que tá aqui, eu acho. Não, 2010, tá aqui, ó. Em 2010, ó, 12 de 4 de 2010. Então a criança ela nasceu aqui em 2010, mas foi tomar lá em 2017, 7 anos depois, tá? E repara que a febre amarela ela tem que tomar com 9 meses de idade, tá bom? E não com 7 anos de idade, tá bom? Continuando, deixa eu ver aqui. Há algumas vacinas que foi tomada e não estava no calendário do Ministério? Sim, a vacina de influenza. A vacina de influenza, galera, ela geralmente não é colocada, mas que não está no calendário, porque todo ano a gente tem que tomar, beleza? E geralmente o que a gente toma de influenza, né, geralmente é tetravalente, ou seja, para 3 tipos de vírus, né, de cepas. Olha só, outra palavra, cepas, tá? Atualizações daquele vírus. Então temos aqui, ó, em 2011 ela tomou, tá? Ela tomou aqui em 2014, coisas que está errada, que ela tem que tomar todo ano, beleza? Então, continuando. Deixa eu ver se... Então aqui tem outras vacinações para quem já saiu dessa idade aqui, obviamente que são vocês, né, do nascimento aos 4 anos de idade, mas agora eu entro no quadro de vocês, né, dos 9 anos até os 19 anos. Então tá, meninas de 9 a 14 anos e meninos de 11 a 14 anos. Sempre lembrando dessas idades, tá? Os meninos começando com 11 até 14 e as meninas de 9 até 14, tá bom? As meninas são mais cedo. Então, temos que tomar o HPV, tá? Que previne os papilomas, né? Que são aquelas verrugas genitais, tá? Que pode causar câncer, principalmente nas meninas, tá? Que esses papilomas, né? Essas verrugas, elas podem aparecer dentro lá das partes genitais das meninas e sem as meninas verem pode causar aí um câncer, né? Que é geralmente o que acontece com as mulheres, tá bom? De 11 a 14 anos, né? Que é o caso ali dos dois.
a gente vai ter que tomar a meningocócita C, é só um reforço. Lembrando que a gente já tomou aqui, ó, 3 doses aqui, ó, até os 4 anos. Depois, ó, de 11 a 14, a gente vai ter que tomar novamente a meningocócita. Aí depois, de 10 a 19, a gente vai ter que tomar hepatite B. A gente já tomou, mas vai ter que tomar de novo, beleza? Depois, febre amarela, tomar de novo. Dupla adulto, né, que previne a difteria e o tétano. A tríplice viral, né, que é com sarampo, cachumba e rubéola. E a meningocócita 23 valente. Galera, 23 valente. São 23 atualizações da pneumocócita. E coisa que a gente já tomou aqui antes, aqui, ó, a gente tomou aqui a decavalente, 10 tipos e já tem mais 23, totalizando tem 33 tipos de pneumocócita, tá? Muita coisa. Imagina se você não toma nenhuma dessas vacinas. E aí? Vai ficar doente. Beleza? Aí, se você fica doente, o coleguinha que está do lado também pode ficar doente, porque é uma doença respiratória. Doença respiratória consegue dissipar aí, ó, se ir, né, no meio ambiente com muito mais facilidade, galera. Então, você protegendo você mesmo, vai proteger o seu coleguinha, vai proteger a sua mãe, vai proteger o seu pai, vai proteger todos que estiverem à sua volta. Então tenha consciência, beleza? Que é necessário a vacinação, tá? Vamos lá. Você viu, para a prevenção de algumas doenças, são aplicadas várias doses da mesma vacina. É o caso das vacinas contra tétano, hepatite B, a coqueluche, a poliomielite, por exemplo. Faça uma pesquisa sobre duas doenças e registre suas características como modo de transmissão, sintomas e tratamento. Bom, eu falei de uma ali que foi a pneumocócita, tá? Agora é com vocês. Quero que vocês pesquisem aí sobre alguma dessas doenças que a gente repete, né, as vacinas, beleza? E eu quero que vocês escrevam aí as características dessa doença, a transmissão, o sintoma e o tratamento, beleza? E quando que a gente vai utilizar essa vacina? E quando que a gente toma essa vacina? Pesquisa aí e depois manda para mim, beleza? Junto lá com o seu mapa conceitual, tá? E agora que a gente entra na história da vacina, que é a parte mais interessante, galera. Olha, eu acho essa parte mais incrível. A vacinação, ela teve um tempo muito difícil, tá? Para surgir a vacina, ela teve que desenvolver muitos processos. E a partir daí foi a primeira doença, né? A que teve várias, de fato. Mas a primeira doença, galera, que mais matou assim os seres humanos na época foi lá no século X, né? Século X, não, século XX, né? Que foi a varíola. Tá? Quem não conhece a varíola, joga aí na internet, procura aí a varíola. Ela dá uns pus assim, né? Dá umas feridas com bastante pus e ficava as pessoas deformadas, com o rosto deformado. Já viram filmes de época, né? Medieval, que as pessoas usavam máscaras, né? Doentes, né? Parecido com lepra, né? Beleza? Então é parecido com lepra, tá, galera? Então, ela era facilmente identificada, essa doença. Só que ninguém sabia de método de imunização. Ninguém sabia nada o que era imunizar, né? E na época existiam curandeiros, né? E esses curandeiros, obviamente, eram chamados de bruxos e de bruxas porque mexiam com ervas e tinham pacto com, né, o tinhoso, não é isso? Então existiam também os médicos, tá? Os médicos, né, eles eram católicos, tá bom? Os médicos, eles eram católicos, usavam máscara com um bico longo, tá? Não sei se vocês já viram esse desenho. Parece um pássaro, uma máscara com um pássaro com um bico longo. Então esses médicos, galera, esses médicos eram católicos. Aqueles médicos que não eram católicos eram chamados de bruxos curandeiros ou bruxas curandeiras, tá bom? Então esses eram pegos, enforcados e queimados, tá? Achando que tinha pacto com o tinhoso, tá bom? Então a varíola ela foi muito utilizada também como arma biológica em grandes guerras.
tá? Isso lá atrás, tá bom, galera? Então, um método para poder dizimar aquela sociedade, ou então enfraquecer aquela sociedade, eu jogava aí alguém infectado com a varíola e as pessoas eram infectadas e, obviamente, eram mortas em pouco tempo, tá? Porque apareciam pus feios, tá? Então, vemos aí um primeiro método, né, com o passar do tempo, né, lá no século... Isso antes disso. Como era uma doença que assolava a humanidade, né, repara que no século X e no século XI, galera, já existia a varíola. Mas qual o motivo de existir a varíola, galera? O motivo era simples, tá? Eu não tinha saneamento básico, tá? Eu não tinha higienização, eu não tinha conhecimento, beleza? Sobre micro-organismos que existiam. Eu não sabia que existia seres menores a olho nu, beleza? Então o que eu fazia? Tudo que eu pegava eu comia, tá? Se eu for lavar alguma coisa, eu vou lavar numa água qualquer, seja ela suja, seja ela limpa, bem, eu vou lavar. Não tinha higiene, galera, não tinha nem mal, tinha, o pessoal mal tomava banho, beleza? Então não tinha higiene, rato passava com uma vontade, né, maravilhosa, em cima da comida, em cima da cama. Então foi popularizada a varíola. Então lá na China, tá, tiveram alguns processos, né, de variolização, tá? Foi lá na China, um dos primeiros processos. O que eles faziam? Não tem os pus que soltava aqui dos machucados? Eles estouravam aquele pus, pegava a pústula, né? Pegava aquele pus, pegava aquele machucadinho, eles colocavam numa vasilha, torravam, beleza? Isso é de uma pessoa infectada, tá bom? Eles pegavam aquele pus, aquela pústula, colocava numa vasilha, torrava, então fazia um pó, pegava um canudo e ia lá na pessoa saudável, né, pessoa que não tinha sintoma da doença, e espirrava no nariz da pessoa. Então esse foi um dos primeiros métodos de imunização da sociedade, feita aí através dos monges lá na China, beleza? E via que nesse processo as pessoas que, na verdade, estavam saudáveis e recebeu esse método de imunização, elas ficavam saudáveis, mas elas não adquiriam, na verdade, a doença. Mas outras pessoas se acometiam com a doença. Então, era grande parte se acometia com a doença. Uma pequena parte já estava imune dessa doença. Lembrando, variolização, os chineses pegavam a pústula, né? Pegavam o próprio machucadinho da pessoa, né? Que estava infectada, torrava ele, pegava aquele pó, botava num canudo e espirrava no nariz de uma pessoa saudável e a pessoa ficava imunizada, tá? Mas os chineses não sabiam o que eles estavam fazendo. Olha só que louco. Mais tarde, galera, o que aconteceu? Mais tarde, uma britânica entendeu todo esse processo, foi até o Japão, foi até a China, quer dizer, para entender o processo de variolização e levou, na verdade, para a Europa. Então esse método ele foi se espalhando, né, pela Inglaterra e aonde teve aí um dos primeiros tratamentos, né, de varíola, tá? Mas houve muitas mortes, como eu já tinha falado. Então, ó, os chineses inventaram esse processo de imunização, tá? Lembrando que não era tão eficaz, mas protegia algumas pessoas. Uma britânica, né, que é Mary Montagu, ela estudou esse processo, levou para a Europa, se difundiu na Inglaterra e teve em um dos primeiros métodos de imunização. Protegeu algumas pessoas? Pouquíssimas. Grande parte morreu, beleza? Pela doença. Então, um outro processo surgiu, que é um processo mais interessante, acho que é o mais legal dentro da ciência, que foi a vacina contra a varíola. Foi a partir de 1749, 1823, que surgiu o primeiro método de imunização da varíola. Foi aonde que a gente começou a aprender, galera, aprender a se proteger de micro-organismos, tá? Então, um cara chamado
Edward Jenner. Então, Jenner, ele falou assim: existe um método para proteger a gente. Existe um método, isso daqui é causado por alguma coisa que a gente não enxerga. Olha só, hein? Então, Jenner era um médico, tá? Muito conceituado na Inglaterra. Tá? Lá no século XVIII, né, ele conhecia e aplicava o método de variolização. Então, como que ele fazia esse processo? Tá? Olha só, hein? Jenner, ele sabia que a mulher ordenharia, né, ordenharia os bovinos, né? E os bovinos, geralmente, eles eram imunes às varíolas humanas, sendo que os bovinos também tinham presença da varíola, né, de uma cepa, né, da varíola. Então, olha só, os bovinos tinham varíola, os humanos tinham varíola. Só que a varíola que causava nos humanos não causava nos bovinos, tá? E a dos bovinos poderia causar nos humanos, mas de uma forma muito pequena, uma forma muito mais leve, beleza? Então, Jerne fez o seguinte, tá? Através da secreção de uma jovem não, galera, eu vou até especificar bem assim a fundo. Não foi de uma jovem, tá? Foi, na verdade, do filho dele, beleza? É, o livro coloca como jovem, né, uma jovem para não falar especificamente, mas de fato foi o filho dele. Tá? O filho dele contraiu a varíola, beleza? Causada aí pelo gado, mas só que ele não ficou acometido, ele ficou doente, mas não tão, mas o menino ficou saudável, tá? Se manteve saudável. Então o que ele fez? Ele pegou, na verdade, um machucadinho, a pústulazinha, né, aquele pus que soltava, que estava rico em alguma coisa, tá? E realizou um material através da ferida, tá? Então, com a doença do gado, o indivíduo saudável e posteriormente inoculou no mesmo indivíduo o material de uma pessoa com varíola humana. Ou seja, ele pegou a pústula do menino, pegou a do gado, beleza? Tratou, né? Fez um material e inoculou em uma pessoa que estava acometida com a varíola. E daí ele pôde constatar que a pessoa não contraiu mais a doença. Assim, Jerne conseguiu desenvolver uma vacina, galera, tá? Segundo o método, né, mais seguro da imunização, beleza? Aí vem uma outra coisa, galera, tá? A gente descobriu lá com os chineses que queimar aquela pústula e soprar no nariz das pessoas era um método de imunização, porém não tão eficaz. Agora, o Jerne acabou de descobrir aqui, se eu pegar a do bovino, que ele é menos, tá, agressivo do que o humano, e ele pôde inocular numa pessoa e com isso gerou a imunização. Beleza? Então, uma coisa que eu quero que vocês entendam e pesquisem aí e escrevam o que é imunização. Beleza? Após aí alguns anos, a vacinação contra a varíola foi disseminada. O processo de variolização foi proibido, ou seja, esse processo aqui, ó, foi proibido, não pode mais acontecer, porque Jerne acabou de descobrir uma vacina. Mas na época não se chamava vacina, se chamava um método de proteção, se chamava um protetor, beleza? Depois, galera, veio o cara que eu acho o cara mais sagaz, o cara mais incrível dentro da biologia, tá? E dentro da biologia existe a microbiologia. É a área que estuda, como que eu posso dizer, aqueles seres invisíveis a olho nu, beleza? Então, Louis Pasteur, que viveu aí entre 1822 e 1895, ele pesquisava uma doença que acometia gravemente as galinhas, que morria desidratada. Muito bem. Então, ele foi lá pesquisar as galinhas que estavam morrendo desidratadas. Tá? Então, ele verificou, os cientistas já sabiam que a doença era uma forma de cólera, tá? Que atingiu as aves. Não é cólera do dragão, não, tá, galera? Não é, tá falando de Cavaleiro do Zodíaco, não. Mas é uma doença específica que causava nas aves e causava desidratação e com isso morria. Lembrando que as pessoas que comiam a carne desse frango, dessa galinha, e também estaria infectada. Beleza? E ele viu que esse processo, galera,
tá? Era causada por uma bactéria que se alojava no intestino desse animal. Ele estava criando essas bactérias em tubos de ensaio com o objetivo de descobrir como elas poderiam ser eliminadas sem que os animais morressem, tá? Então ele queria manter o bichinho vivo, protegê-lo, imunizá-lo para que a gente possa comer também e que ele possa sobreviver. Beleza? Então o que ele fez? Ele pegou uma cultura envelhecida de, do micro-organismo, né? Da bactéria, né? A P. multocida. Então ele foi lá, retirou aquela bactéria dali, retirou uma partezinha. Ele foi lá, fez o tratamento. Não, o primeiro método aqui ele foi assim, antes da aplicação. Cultura envelhecida, ou seja, aquela cultura morta, né? Ele foi lá na galinha que estava a galinha que estava, né, sem aplicação, então ele foi lá aplicou. As galinhas não morreram, não ficaram nem doentes, tá? Então ele foi lá, pegou a cultura envelhecida, já mortinha, e aplicou na galinha saudável, né? E ele verificou aí que a galinha não morreu. Depois, estranhando o fato de que as galinhas não terem adoecido, Pasteur preparou novas culturas de bactérias e injetou nas mesmas aves que haviam sido inoculadas com a cultura envelhecida. Então, ó, ele pegou agora uma cultura fresca, beleza? Ele pegou agora uma bactéria fresca. E no mesmo momento, ele foi lá e aplicou. Então, ele verificou que as galinhas não morreram e nem ficaram doentes. Nossa, daí ele já parou e pensou, caramba, e agora? Tá? Novamente as galinhas permaneceram saudáveis. Os cientistas então injetou a amostra fresca em um grupo de animais que não havia sido submetido a nenhuma inoculação e provocou a sua morte. Olha só, agora eu peguei uma galinha doente, injetei uma cultura fresca, uma bactéria recém-tirada. O que aconteceu com a galinha? A galinha morreu. Beleza? Ou seja, morreu de cólera aviária. Então, se eu pego uma galinha já infectada e injeto novamente com uma cultura envelhecida, a galinha ela vai criar imunidade. Beleza. Depois, se eu pego uma cultura fresca dessa bactéria e injeto numa galinha saudável, ela vai continuar saudável. Por quê? Ela criou anticorpos. Beleza? Depois, se eu pego uma cultura fresca, né, uma bactéria que eu recém tirei, e injeto novamente em uma galinha já acometida, que já está infectada, ela vai, consequentemente, morrer. Beleza? Então, levando em consideração os trabalhos de Edward Jenner, Pasteur pensou que tais culturas possuíam bactérias atenuadas ou enfraquecidas. Isso daí é um grande interessante. Tá? Bactérias atenuadas e enfraquecidas. Isso vocês têm que ter em mente, galera, que as vacinas elas podem ser de dois tipos, as atenuadas e as enfraquecidas, tá? Lembrando que as atenuadas, quem tem o imunológico acometido, né, já com alguma doença pré-existente, vocês não devem tomar a vacina atenuada, porque é dessa forma aí que a gente fica gripado, que a gente fica doente, acometido por aquela doença que a gente tomou a vacina. Já aquelas enfraquecidas, geralmente elas não dão nenhum tipo de efeito colateral. Você não vê aí. Então, a fim de comprovar as suas hipóteses, ele realizou antes com as bactérias de doenças chamadas antrais, que são bem pesadas essas doenças, tá bom? Que acomete rebanho. Ao injetar bactérias enfraquecidas dessa doença nos animais, Pasteur observou que eles também ficam imunes ao antrais. E com base nesse princípio desenvolvido por Pasteur, que as vacinas são produzidas atualmente. Então, olha só, grande marco da história, variolização feita pelos chineses. Depois veio um método mais seguro, que foi feito através de germe, tá? E depois veio o carinha mais sagaz de tudo, é o Pasteur, que veio aí com o método de vacinação que a gente conhece até hoje, tá? Que é onde a gente pode diferenciar dois tipos de vacina, as atenuadas e as enfraquecidas. Gravem isso que essa é matéria de prova. Qual é a diferença entre vacina atenuada e vacina enfraquecida?
Número 1. Em que consistia o método de variolização? Ou seja, transfere fragmentos da ferida, aonde eu vou aquecer, não é isso? E vai formar aquele pozinho. Então, ela transfere fragmentos da ferida dos doentes da varíola para o corpo de uma pessoa saudável, que o intuito é torná-la imune à própria doença. Qual é a principal semelhança em que o processo de variolização e o método desenvolvido por Jenner, tá? Qual é a principal semelhança entre o processo de variolização e o método desenvolvido por Edward Jenner? Ou seja, podia gerar imunidade à doença. Tá? A diferença, a semelhança, na verdade, entre um e outro é simplesmente gerar imunidade. Galera, não ia falar que eram fatias em que fossem submetidas. Eram fatais. Fatias, ó. Desculpa. Eram fatais a quem fosse submetido a elas. Bom, a gente viu que Jenner conseguiu um método muito mais seguro do que a variolização. A gente já pode descartar. Curavam os indivíduos infectados com a varíola humana. Não curava. Os indivíduos criavam imunidade para combater a doença. Beleza? C. Utilizavam material de feridas de varíola humana que gera resistência à doença. Bom, Jenner não fez o material com a ferida humana. Quem fez esse material foi a variolização. Beleza? Então, letra A seria a correta. Deixa eu ver aqui se a gente faz esse daqui e depois a gente passa para o outro. Então tá. Diferencia a variolização do método desenvolvido por Jenner. Então, ambos os métodos consistiam em inocular na pessoa material extraído de alguma outra pessoa já acometida pela doença. No entanto, a variolização anterior usava o material extraído da ferida da varíola humana e o método de Jenner usava a ferida da varíola do bovino. Beleza? Olha só, variolização usava a varíola humana. Jenner usava a ferida da varíola bovina, beleza? Que acometia aí, que era uma doença muito mais fraca. Outra diferença importante relacionada à origem das feridas é o risco envolvido em cada método. Na variolização, havia risco de pessoas desenvolver a varíola mortal e no método de Jenner, esse risco não existia, justamente porque o material inoculado era proveniente de varíola bovina, que era menos grave para o ser humano, beleza? Era uma forma bem enfraquecida. Nos testes realizados por Pasteur, foram realizadas duas culturas de bactérias, né? Aquelas que haviam sido esquecidas fora da estufa. Uma nova cultura foi feita pelo pesquisador. Sobre esses experimentos, responda a seguinte pergunta. Por que as galinhas que recebem a inoculação com a primeira cultura de bactérias não adoeceram? Simples, porque as bactérias não estavam enfraquecidas. Porque as bactérias estavam enfraquecidas ou atenuadas. Lembra das duas vacinas? Por terem ficado fora da estufa em sua temperatura não adequada em uma temperatura adequada, não adequada ao seu desenvolvimento. As galinhas que receberam a injeção com culturas de bactérias enfraquecidas não morreram após serem inoculadas com bactérias patogênicas da cultura fresca. Por quê? Elas não morreram, galera, porque desenvolveram uma resistência contra a cólera, tá? Após a primeira aplicação. 5. Com base nos experimentos realizados por Jenner e Pasteur, pode-se entender o princípio básico da vacinação. De modo geral, é possível dizer que as vacinas, no caso, amenizam alguns sintomas da doença? Funcionam como cicatrizantes? Não, é o que? Para botar remedinho para curar os machucadinhos? Não, tá? Tratam os indivíduos doentes? Até que tratariam, né? Tratariam. Mas não, elas vão prevenir as doenças, galera. Beleza? E com isso, galera, a gente entra na vacinação no Brasil, tá? Para implantar a vacinação no Brasil foi um processo muito difícil, galera. Foi muito difícil porque as pessoas estavam com os ouvidos fechados, os olhos fechados,
beleza? E achavam que a vacina era um método de controle da sociedade para que matem os pobres e as pessoas e controle a quantidade de pessoas que foram nascidas ou que estão na população, beleza? Então, assim, na época tinha no Rio, né, no Rio de Janeiro, no caso, né, no século 20, teve um grande foco da doença como a peste bubônica, né? A febre amarela, a varíola. Tá? Então a gente aqui foi acometido por essa doença também, mas de uma forma muito pesada, e principalmente no Rio de Janeiro. Tá bom, galera? Essa história toda da implantação da vacina no Brasil foi no Rio de Janeiro, primeiramente. Então foi uma época muito difícil para o brasileiro e para o carioca, em específico, tá? Então, só esta última, né, que é a varíola, já tinha matado 4.000 pessoas em 1904. Tá? Então o governo acaba de decretar a vacinação obrigatória. Mas só que as pessoas estavam achando que essas vacinas, tá, eram para controlar a sociedade, ou seja, para matar a sociedade. Porque a sociedade faz isso aqui, ó. É estranho, né? É porque a gente vê isso ultimamente, tá? Então não vou citar muito, mas a gente vê ultimamente isso acontecer, tá bom? As pessoas não conseguem levar os seus próprios filhos, ou até mesmo ir de coração aberto para tomar vacinação, achando que teorias das conspirações envolvem aquilo dali para controle de sociedade, para que a pessoa fique doente e venha a morrer, ou seja, tem uma data de validade, tá? Mas não é assim, galera, para proteger a gente, tá? E proteger o coleguinha do lado, o papaizinho, a mamãezinha, a tiazinha, a vovozinha, beleza? Então foi incentivado por um médico chamado Oswaldo Cruz. Esse cara eu tenho, ó, paixão nesse cara. Sabe por quê? Eu estudei lá no castelinho dele, né? Então quem já foi lá no Rio de Janeiro já viu aquele castelo lá na Avenida Brasil que se chama Fiocruz. Fundação Oswaldo Cruz, beleza? Então o tio Pedro estudou lá, tá? Conheci muitas, né, desses processos, né? E lá tem amostras, né, de como que ele chegou nesse processo de variolização, de implementação da vacina aqui no Rio de Janeiro, e foi muito legal eu conhecer isso e a saúde pública do Brasil, né, onde surgiu aí o SUS que a gente conhece, tá? Então vamos voltar aqui. Oswaldo Cruz, ele chegou e falou bem o seguinte, tá? Foi feita a vacina, né? Na verdade, Oswaldo Cruz ele criou a vacina para que todos ali sejam imunizados, mas como as pessoas não tinham conhecimento, teve uma revolta chamada Revolta das Vacinas, coisa que a tia de história vai falar sobre esse conteúdo com vocês, tá bom? Sobre a Revolta das Vacinas, e eu acho que vocês já até viram nos anos anteriores, tá bom? Aonde que a população não queria ser vacinada porque achava que aquilo dali era um método de controle da população, tá bom? Mas depois de um tempo, obviamente, algumas pessoas elas foram vacinadas, outras não foram vacinadas por conta disso, tá? Mas enfim, conhecimento, como o tio Pedro sempre fala, conhecimento é sempre uma chave universal para tudo, beleza? Então é muito bom ter conhecimento, tá? Em 1904, uma série de charges que criticava a proposta da vacinação disseminou-se na imprensa. Analise uma delas a seguir para responder à questão. Ali estava dizendo vacina obrigatória, né? Vacina obrigatória. Né? Naquela época era um português um pouco bem interessante. Tá? Então a vacina com 2C. Tá? O que está acontecendo na cena representada pela charge? Então, está acontecendo o quê? Uma revolta, né? Um confronto da população com o sistema de saúde brasileiro, beleza? Então estava aqui, ó, todos eles aqui são médicos, tá vendo a cabecinha deles aqui, ó, são todos médicos e tá a população indo contra ao que os médicos estão dizendo. Estranho isso, né? Coisa que a gente está vivendo, né? Mas não vou nem abordar conteúdos, tá? Montados em seringas que remetem ao cavalo, tá? Vocês veem aqui, ó, as seringas daquela época, essa coisa horrorosa aqui, ó, tá vendo?
que remetem aos cavalos e a população munida de objetos variados. Tá? 2. A imagem mostra o médico Oswaldo Cruz, que é esse carinha aqui, ó, bigodudo aqui, ó, Oswaldo Cruz, em posição de comando, porque ele representava dessa maneira? Porque ele é que incentivou a ideia de vacinação obrigatória e teve a participação ativa das questões de saúde pública. Tá? Que episódio histórico está sendo abordado na charge? Explique o que ocasionou. Então, o que está acontecendo aqui, como eu já falei, é a revolta das vacinas. É onde que o governo decretou a vacinação obrigatória, mas não houve esclarecimento sobre o assunto. Então, assim, olha só. Ó, meu povo, é obrigatória a vacinação. E o povo vai assim, vacinação de quê? Vacinação, meu povo, tem que vacinar isso. Alertou o povo para que é? Não. O povo vai falar assim, não, eu não vou me vacinar, eu não vou, não interessa, não quero saber de vacinação. E aí? Aí é que houve o grande problema. Não teve, a população não teve conhecimento, esclarecimento sobre o método e com isso as pessoas se revoltaram, tá bom? Continuando, espero que vocês tenham gostado, tá? E vamos aqui, ó. Como que a vacina ela atua no corpo? Né? Como que a vacina atua no organismo? Então, galera, a gente tem que ter em mente uma coisa. Nós, seres humanos, seres vivos, né? Não seres humanos, seres vivos, tá? Tanto animais, tá? A gente tem um sistema imunitário, tá? É um sistema, galera, que a gente chama de sistema imunológico. É dele, galera, que a gente vai proteger, né? A função dele é nos proteger de organismos que vêm atacar a gente, organismos ou substâncias estranhas que vêm atacar a gente. Então é como se fosse o nosso banco de dados de doença, beleza? Então é neles que tem presença de glóbulos brancos, tá? Não é que eles sejam brancos, tá bom, galera? Mas são chamados de glóbulos brancos porque são materiais do sangue que eles têm a função, né, principal, tá? Fazer parte dessa proteção, dessa galera do armamento pesado do nosso corpo, beleza? Então existem diferentes tipos de células que permitem defender o corpo de grande parte dos patógenos. Patógenos são seres causadores de doença, tá bom? Então, vamos lá. Primeiro de tudo, tá? Para a gente entender como que é o processo que acontece, né? Para a gente criar, né? Um imunológico, a gente criar uma barreira protetora, é o seguinte. Primeiro passo, a gente tem a vacina contendo a doença enfraquecida ou morta, ela é aplicada no ser humano. Não é aplicada no organismo, não no ser humano, que a gente tem bicho que leva vacinação também. Então, é aplicada no ser humano. Depois, né, os glóbulos brancos, né, especializados vão gerar anticorpos específicos, ou seja, eles vão pegar aquela doença, elas vão chegar nela, depois que ela chegou nela, ela vai estudar, vai dar aquela olhada, né? Vai acontecer reações químicas ali. Aí esses glóbulos brancos, eles vão fazer o quê? Vão começar a criar anticorpos específicos contra aquela doença, né? Esses anticorpos se conectam nos organismos estranhos, impedindo com que ele invada as nossas células, atuando para eliminá-los, beleza? E depois vem a resposta dessa vacina. Depois, ele gera diversos glóbulos brancos capazes de produzir anticorpos específicos contra essa tal doença, beleza? São as células de memória, né? Lembra do banco de dados, que um novo contato dessa doença, elas vão responder rapidamente, liberando uma quantidade específica de anticorpos, beleza? Então a gripe que a gente não pega a mesma gripe sempre, a gente pega gripes com cepas, ou seja, com patógenos diferentes, códigos genéticos diferentes, tá bom? Então, as vacinas, elas preparam o nosso sistema imunológico, né, contra as infecções futuras. Por isso, a grande importância lá de fazer a vacinação. Beleza? Então, aí é chamada de resposta imune, ou resposta imunológica.
Depois que a gente toma a vacina, a gente cria os anticorpos e quando a gente tiver contato com aquela doença, com aquele patógeno, os nossos glóbulos brancos vão até lá, vão atacar e a gente vai estar protegido. Número 1. O calendário nacional de vacinação determina quais vacinas devem ser tomadas ao longo da vida. Por quê? Boa parte dessas vacinas devem ser tomadas no período da infância. Qual a importância de seguir esse calendário? Galera, a gente toma as vacinas na infância porque é nesse período que o corpo está suscetível às doenças, já que o nosso sistema imunológico, nosso sistema de defesa, está em desenvolvimento, ainda está lá engateando, beleza? Então o calendário de vacinação leva em conta que as necessidades da proteção do organismo ao longo dos anos e seguir as orientações desse calendário é importante para evitar que os mais variados tipos de doenças podem, né, inclusive, ser fatais. Tá? Nessa parte aqui, nesse textozinho aqui, ele fala da diferença entre soro e vacina, tá bom? Galera, eu vou deixar bem claro uma coisa. Uma coisa é diferente da outra, tá bom? O soro, galera, o soro, ele é o agente tóxico, beleza? O soro, na verdade, ele foi começado a estudar, né, pelo Vital Brasil, tá? Então, ele foi um médico sanitarista, beleza? Ele começou a produzir soro através de veneno de alguns animais, né? De animais de serpente, na verdade, peçonhentas, tá bom? Então, ele tirava aquilo dali, ele fazia um tratamento, tirava anticorpo a partir daquilo dali e gerava o soro, beleza? O soro, ele não era injetado nas pessoas, beleza? O soro geralmente é tomado, né? Alguns deles são injetados, mas muito raro. E a vacina, galera, nada mais é que o próprio micro-organismo acentuado ou enfraquecido, beleza? E é injetado na pessoa. O soro, não. O soro são venenos de serpente, beleza? Então temos aí esse investigue que eu queria que vocês fizessem, e seria muito bacana que vocês fizessem, tá bom? E para a gente terminar, tem esse exercício que a gente vai fazer no final da semana. Eu publico aqui a correção, tá bom? Galera, valeu e até a próxima. Tchau, tchau.